Pois vamos lá, né, pessoal? Mais uma vez, bom dia para vocês, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco com esse documento de plano de interações, certo? E, primeiramente, a gente tem que entender algumas definições para poder a gente compreender o que se dá nesse documento, tá? Primeira coisa, o que é uma interação? E tem uma noçãozinha aí do que é essa interação? Sim ou não? Uma interação, né? Ela consiste, né, um processo, né, chamado de programação de repetição, tá? De uma ou mais ações. Então, dependendo da quantidade de ações específicas dentro do meu sistema, eu vou ter essa repetição ou não. Então, é importante colocar, né, que cada interação se refere apenas a uma instância de ação, ou seja, cada uma ou mais interações, tá? Então, essas interações, resumindo, a gente vai dizer o quê? Que elas são repetições. Então, iterar não, iterar, né? Que é de iteração, é diferente de interação, tá? É o princípio do... como se a gente trabalhasse com ciclos, tá? Então, lembra lá do nosso ciclo do PDCA? Né? Lembra daquele ciclo do Scrum, que a gente tem os 30 dias, e em cada dia a gente tem um DALI lá, né? Uma reunião, a cada 24 horas a gente tem uma reunião, certo? Então, aquele ciclo é uma interação. Quando ele acaba ao fim dos 30 dias, a interação começa uma nova interação. Então, essa interação são ciclos de repetição de ações, certo? E estão ligadas diretamente à execução de alguns processos. Beleza? Então, o que vai ser feito nesse documento? Vocês vão, tá? Vocês vão estereotipizar, opa, quase não sai a palavra, né? Vocês vão caracterizar, pronto, ficou mais fácil. Vocês vão caracterizar cada fase do processo de desenvolvimento de software, tá bom? Então, se a gente for dar uma olhadazinha aqui no nosso índice analítico, tá ok? O que a gente tem? Obviamente, a gente tem a finalidade, o escopo, algumas definições, acrônimos e abreviações que vocês vão utilizar nesse documento, tá? Então, por exemplo, se vocês chegarem aqui no ponto em que vocês falam do ciclo PDCA, aí você vem e coloca aqui, né, nas definições, acrônimos e abreviações, essa questão do ciclo PDCA. E aí, quando você colocar aqui no 1.3, você coloca a referência aqui no 1.4, tá bom? Vocês estão acompanhando aí? Felipe. Oi. Felipe, Oi. Esse documento que tu vai mandar pra gente, tu vai mandar igual o outro, como exemplo? Sempre tem os modelos. Já tá lá no Classroom, bem bonitinho. 2 modelos, certo? Coloquei até 3 modelos dessa vez. Tá, Para vocês tirarem o melhor de cada um e montar o de vocês. Não é copiar um modelo, é tirar o melhor de cada um e montar o de vocês, tá? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai definir as nossas interações, tá? Então eu tenho a interação de iniciação, o primeiro ciclo. O segundo ciclo eu vou ter a interação de elaboração, tá ok? O terceiro ciclo, a interação de construção. E, por último, a interação de implantação, tá? Então, se eu trouxer aqui para vocês, para esse outro documento, deixa eu dar uma aumentada aqui no texto, tá? Ele diz o seguinte, ó. Esse aqui é o link que eu coloquei lá no Classroom, tá bom? Ele diz o seguinte, ó. Este artefato, né, que esses documentos também são chamados de artefatos, certo? É um conjunto de atividades e tarefas divididas por sequências de tempo com recursos atribuídos e dependências de tarefas para a interação. Um plano mais sofisticado, tá? Então, aqui eu tenho a finalidade desse plano de interação. Ó. As pessoas mencionadas a seguir usam o plano de interação. Então, quem que usa esse artefato? O coordenador do projeto, mais conhecido como gerente de projeto, e todos os demais membros da equipe.
O coordenador, o gerente do projeto, certo? Ele usa esse plano de interação para planejar as tarefas de interação, para planejar as necessidades de recursos e para acompanhar o progresso em relação ao planejamento. Então, todo aquele planejamento que ele faz, ele vai pegar o plano de interação e vai dizer o seguinte: olha, tá batendo? Olha, tá dando igual? Olha, é isso, aquilo outro, certo? Isso de responsabilidade do gerente do projeto. Os demais membros da equipe, eles utilizam o plano de interação para entenderem o que eles precisam fazer, quando precisam fazer e quais as outras atividades das quais eles dependem. Porque venhamos entender que existem algumas atividades que existem pré-requisitos. Então, por exemplo, eu só posso implementar um sistema se ele estiver construído. Eu só posso construir um sistema se ele estiver elaborado. E eu só posso elaborar um sistema se ele estiver iniciado. Então, as 4 fases aqui é onde elas se mostram cada vez mais importantes, tá? Observem que ele tem uma grande quantidade, certo? De situações. Ó, aqui tem uma descrição também, certo? Eu vou dar uma passada aqui por cima, tá? Observem que ele tem muitos pontos, certo? E aqui no de vocês, que eu pedi, né? Eu reduzi esses pontos, né? E como o Osés falou, chega a ser meio repetitivo, mas cabe a vocês acabar com essa repetitividade, né? E transformar, né, esses 4 pontinhos de cada iteração algo mais sucinto. Então, por exemplo, na primeira iteração que eu tenho aqui, depois que eu fiz a finalidade, o escopo, definição, certo? Eu vou para a iteração de iniciação, tá bom? Deixa eu pegar aqui do Word. Ó, vamos lá, né? Então, para cada iteração, eu vou fazer esses 4 pontos: plano, recursos, casos de uso e critérios de avaliação, tá? Então, vamos lá entender aqui o que é cada um. Plano de iteração, né, que é introdução, finalidade, tá? Algumas definições que eu já coloquei lá com base no outro. O escopo, né, para que esse documento vai servir, né? Já vai ser utilizado como forma precisa pelo gerente e pelos integrantes da equipe, certo? Uma vez em que o mesmo apresenta na íntegra o desenvolvimento do projeto, tornando as funcionalidades e fontes de informação contundentes para a execução do software e tal, tá? Então, você pode pegar isso aqui como base, como você também pode pegar, certo? Esse texto que eu falei aqui anteriormente, né? Com relação ao coordenador de projetos, né? Com relação aos membros das equipes. Então, você pode colocar isso aqui no escopo e também juntando, fazendo na finalidade, tá, pessoal? Gente, esses modelos, cada um, certo? Olha aqui, ó, a finalidade só tem um parágrafo. Eu, particularmente, acho isso muito pouco. Porque você definir um documento em um parágrafo, né, sendo que ele tem uma explicação maior, certo? Eu acho que vocês conseguiriam fazer aqui, no mínimo, uns 2 parágrafos para a finalidade, uns 2 parágrafos para o escopo, tá? Então, não se limitem a fazer um parágrafo que nem o modelo que eu mandei, tá? O modelo é para vocês tomarem por base, e eu quero que vocês tirem o melhor de cada empresa, né? Então, eu já tenho visto empresas que já escrevem um pouco mais, eu já vi empresas que nem escrever bem pouco, bem menos do que eu queria, certo? E ainda copiaram algumas coisas, certo? Então, estejam bem atentos para isso aí, que isso aí vai tirando ponto e vai verificando, né, se o documento de vocês foi perfeito ou não, tá bom? Definições, acrônimos e abreviações, né? Aqui ele diz o seguinte, ó, consulte o documento anterior, só que eu não quero isso, tá? Por quê? Eu acredito que nessa fase de iterações vocês possam ter novas definições e aí vocês adicionem aqui. Caso não tenha, né, pode dizer que não tem nenhuma definição e se tiver alguma dúvida, aí sim consulta o plano de desenvolvimento de software no item 1.4, tá? As referências,
Caso vocês coloquem alguma definição, né, como por exemplo, o exemplo que eu dei do ciclo PDCA, coloquem a referência de onde veio isso, tá bom? E aí a gente chega nas iterações, tá? Essas iterações, né, são as 4. Iniciação, elaboração, construção e implementação. Então, para cada uma, você vai ter o plano, você vai ter, ó, os recursos, você vai ter os casos de uso e os critérios de avaliação. Depois, próximo, e depois, assim sucessivamente. Então, vamos entender o primeiro desses 4 pontos, né? Que é o plano, tá bom? Gente, qual parte vocês não ouviram? Que eu acho que minha internet caiu. Mas já voltou. Toda. Vou explicar o que era o plano. É. Não, não diga toda, não, pelo amor de Deus, que eu vou falar tudo. Aí o plano. Oi, sou eu de novo. A internet acabou de cair de novo. Não é só a sua. E aí, pessoal? Um bom e velho Fala aí. problema de internet. Só vocês conseguem me ouvir direitinho?
Sim, dá para ouvir. Pronto, né? Então, eu vou tentar ser mais breve possível para a gente não ter mais problemas, tá? Então, esse primeiro ponto do plano, tá? Você vai mostrar, certo? O que vai se acontecer naquela Quer fase. transmitir a tela, Felipe? Opa, tá não, porque eu saí da reunião, né? Pronto, ó. Então, esse primeiro ponto, que é o plano, é como se fosse uma descrição, tá? Então, aqui você vai falar dessa interação, por que ela ocorre, tá? O que ela significa para o projeto, certo? Então, a fim dessa interação, as diretrizes do seu projeto serão estabelecidas de acordo com o que foi firmado entre empresa e cliente. Se a gente for ver aqui uma descrição, ó, né? Vamos supor, ele pega aqui, ó, descrição principal. Então, é necessário que o plano de interação detalhe minuciosamente o que será feito, principalmente em cada interação, a fim de reduzir a possibilidade de imprecisões sobre a posição ou responsabilidades verdadeiras a qualquer momento. Tá? Então, geralmente, algum tipo de ferramenta de planejamento de projeto é utilizado. No nosso caso, a gente trabalha com o Scrum, tá? E esse plano minucioso para cada interação, geralmente existem dois planos, um para a interação atual e um em construção para a próxima interação. Tá? Então, para definir o conteúdo de interação, é necessário o plano do projeto, certo? Que é essa conceitualização, tá? Que a gente vê bem aqui, sobre esse plano, tá bom? É o plano que você tem acerca daquela interação, tá bom? Depois do plano, você vai pegar aquele cronograma que vocês fizeram lá no plano de desenvolvimento de software e vão trazer ele para cá, a tabelazinha, certo? Felipe, é só trazer do plano de desenvolvimento de software para cá? Isso, simplesmente só isso, tá? E vocês colocam logo abaixo desse plano, porque o plano ele está estabelecido com esse cronograma. Então, vocês têm que falar o que vai acontecer, por que vai acontecer essa fase de iteração, quais documentos, quais reuniões, o que teve, o que vai ter nessa fase de iteração, nessa fase de iniciação, tá? Beleza? Nessa primeira interação aí do plano. Vocês vão estabelecer aqui os recursos, certo? Os integrantes da equipe que trabalham nessa interação. Então, por exemplo, esse daqui, ele está errado, tá? Por quê? Aqui o testador, tá? O testador, ele não participa do plano de iniciação. Tá ok? Então, aqui vocês vão definir quem são os integrantes que participam dessa iteração de iniciação. Tá bom? E assim sucessivamente, né? Então, por exemplo, o testador, ele vai ser bem efetivo, de acordo com o RUP que você fez lá, o testador, ele vai ser bem efetivo na interação de implantação. Aí vem DBA, programador e web design. Eles vão ser muito mais efetivos, certo? Na fase de construção. Mas isso não quer dizer que somente eles participem. Então, por exemplo, numa fase de construção, eu tenho praticamente a participação de todos da empresa. Gerente, analista, programador, DBA, design, testador. Na fase de implementação, certo? Aí eu já tiro algumas pessoas. O próprio programador já sai, o web design sai, o DBA sai também, certo? Fica de força, né? Com foco o testador, com toda certeza o gerente do projeto ele participa de todas as fases, tá bom? Então estejam atentos a esses recursos aqui, que em cada interação é diferente. Na construção é diferente, na elaboração é diferente, certo? Então, isso aqui vai ser um pulo do gato nesse documento. Então, estejam muito atentos com relação a isso aqui, tá? Casos de uso dessa primeira iteração de iniciação. Então, nessa etapa de iniciação, utiliza casos de uso à medida que há interligações entre os documentos. Como exemplo dos casos de uso dessa iteração, apresenta-se a planilha de custo e os preços que tornam possível o total acabamento do documento de visão, tá? E do presente documento, contendo as informações que são necessárias, como o orçamento do software, certo? Outro exemplo é o glossário, que a princípio encontra-se em outro documento, mas interliga-se, por exemplo, com este documento, tá bom?
Então, esses casos de uso, esse daqui parece estar meio vago, mas eu vou trazer aqui o exemplo para vocês. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê, menina, que fala dos casos de uso? Ó, bem aqui, ó. Uma lista de cenários ou casos de uso que devem ser concluídos até o final da interação, certo? Essa lista de cenários é onde você vai colocar aqui nesses casos de uso, né? Como eu falei, esse deles aqui está muito vago. Então, aqui você pode colocar uma lista, certo? De ações e tarefas, certo? Que estão ocorrendo dentro da iniciação, certo, pessoal? Dentro da iniciação. Então, por exemplo, um caso de uso dentro da iniciação seria... Nossa, eu perdi aqui. Seria a construção do documento de visão, tá? Então, isso é um caso de uso. Por quê? Você gastou o tempo, você teve uma ação, tá? Então, construir aquele documento teve um custo para o sistema, tá bom? Então, é isso que eu coloco, que eu quero que vocês coloquem nos casos de uso, né? Essa parte aqui um pouco conceitual e uma certa lista onde vocês informem, né? Uma lista de cenários ou user case, né? Que devem ser concluídos até o final dessa interação. Geralmente, esta lista já está feita bem aqui em cima, não é? Ó? Então, cabe vocês a conseguir encaixar essa lista aqui, só que de uma forma de texto, né? Eu não quero que só vocês copiem a tabela novamente, tá bom? Critério de avaliação para essa interação. O principal intuito da interação de iniciação é apresentar o desenvolvimento do sistema de forma integral, onde os documentos pertinentes ao projeto serão principalmente construídos. Todo o sistema será desenvolvido de acordo com o que foi descrito nos documentos de caso de uso, assim como os relacionados à estrutura do banco de dados, da mesma forma serão executados dentro dos padrões neles estabelecidos. Mais uma vez, isso aqui se encontra muito vago, porque nos critérios de avaliação, certo? Eu quero que você diga o seguinte, ó, a gente avaliou a iteração de iniciação a partir do modelo pré-escrito, a partir da construção do documento de visão, do plano de desenvolvimento de software. Então, bem aqui, ó, pega a visão aqui, ó. Critérios de avaliação. Tá? Cada interação é construída por uma avaliação. Nessa avaliação de interação, você analisa os resultados. Esses critérios são definidos antes de cada interação, tá? E estabelecem metas para o conjunto de recursos, a qualidade e desempenho a ser atingidas na interação. Então, o que teve que ser feito na interação de iniciação? Documento de visão, plano de desenvolvimento de software, plano de interações, nananã. Como que eu avalio se esses documentos foram bem feitos? Certo? A partir de critérios de qualidade, tá? Então, você vai avaliar contexto, certo? Você vai avaliar se o documento ele atingiu o objetivo. Você vai avaliar a reunião com o cliente, se você conseguiu atingir todos os requisitos que ele, naquele momento, repassou para você, tá? Então, esses critérios de avaliação, eles partem desse parágrafo aqui, mas ele é muito vago. E aí você tem que adicionar critério de avaliação acima disso, tá bom? E pronto, acaba a primeira interação. E aí volta de novo para a próxima interação, que é a de elaboração, tá? Onde se tem o plano novamente, né? Onde você coloca aqui, ó, a tabela de elaboração novamente, certo? Vejam todas as sequências que tem. Os recursos, observem que eles só repetiram aqui eles só repetiram esse gráfico, mas aqui na fase de elaboração, eu também não tenho a participação de um testador ainda, tá? Então, é interessante que seja revisto esse gráfico de quem que realmente participa e de uma forma hierárquica, do jeito que está descrito aqui, certo? Então, se participar, por exemplo, gerente, analista e DBA, certo?
Gerente, analista, DBA e o programador. Então, sai fora aqui o web design e o testador. Então, fica aqui a sequência de hierarquia também para ser descrita nesse ponto. Depois vem os casos de uso, com aquela lista de cenários e de possibilidades, né, de realização de tarefas nessa fase, nessa interação de elaboração, e os critérios de avaliação dessa interação. Então, ao todo, pessoal, vocês vão fazer 4 iterações. Iteração de iniciação, iteração de elaboração, iteração de construção e iteração de implementação. Tá bom? Então, o documento, certo? Ele é um pouquinho mais enrolado esse. Dos que estão construindo e principalmente dos que estão finalizando os documentos, tá? Então, muito cuidado, tá bom? Com relação a isso. Alguma dúvida, pessoal? Só poderia repetir ali os casos de uso. É isso aí, galera. Continua, Gustavo. Tá gravando, não pode.
I'm come back. Pessoal, hoje o dia vai ser daqueles, viu? Daqueles que Vai era fica... embora comigo, é? Pessoal, ficou alguma dúvida? O Osés, acho que o Osés ia perguntar alguma coisa e aí caiu o negócio. Ficou, Felipe. Repete aí. Repete o ponto do Oséias e o último ponto também. Os casos de uso. Não deu pra entender Pergunte muito bem, não. Qual a pergunta? O que, assim, o que realmente é pra fazer nos casos de uso? Eu não, realmente eu não entendi muito bem. Os casos de uso? Tá, vamos lá. Se eu voltar aqui nesse documento, os casos vai colocar uma lista de cenários, certo? Ou casos de uso. Casos de uso são situações de uso do... Tá? Deu para me ouvir? Então, Não. você vai colocar uma lista de cenários ou situações, certo? Ou casos realmente de uso desse sistema que devem ser concluídos até o final da interação. Então, o que deve ser entregue no final da interação de iniciação? Tabelazinha de vocês. Dá um exemplo, Felipe. Acabei de dar o exemplo do plano da interação de iniciação. Mas é que o meu filho tá travando muito. Na fase de iniciação, o que vocês têm que entregar? Não é o documento de visão? O plano de desenvolvimento de software? O plano de interação? Vamos supor que são esses três. Então, tu vai encontrar uma forma aqui de me falar isso, certo? Além do textozinho que já tem aqui, vocês melhoram ele e explica essa lista de cenários. Porque esses três documentos também são casos de uso, certo? Eles são do valor do sistema. Então, quando eu mostrar para vocês a planilha de curso, vocês vão ver que o documento de visão, o plano de desenvolvimento de software, todo ele vai ser cobrado lá no final, na planilha de curso. Tá bom? Então, esses casos de uso é o que vocês têm que entregar em cada interação. Na interação de elaboração, o que vocês têm que me entregar? MER, né? Modelagem de banco de dados, vocês têm que me entregar diagrama de sequência, tá? Então, tem... Pronto. Aqui, você vai explicitar o que vai ser entregue em cada... O que você vai avaliar se esse produto foi realmente entregue, tá? Ficou compreendido aí? Agora? Melhor do que da outra vez. Vou ter 4 iterações. Interação de iniciação, de elaboração, de construção e de implementação. Beleza? Cada iteração, vocês vão ter 4 pontinhos dentro deles, né? O primeiro pontinho é esse plano, onde que isso trabalha mais com a descrição dessa interação, né? O que acontece aqui. Aí vocês colocam a tabelazinha, parte da tabela de elaboração, você coloca só a tabelazinha de elaboração, tá? Mais embaixo, você vai listar os recursos que você vai utilizar. No momento, os recursos, tá? Os recursos de pessoal que vocês vão utilizar. Então, por exemplo, na elaboração, vocês vão utilizar todo mundo? Vocês vão utilizar
Pronto. Voltei de novo. Tá sem condições, pessoal. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Pra gente não ter mais nenhum tipo de problema.